Amém. Podem abrir suas Bíblias em Romanos 1:16. Então, esse versículo aqui de Romanos vem nos dizer que o Evangelho da graça é o poder de Deus. Muitas vezes a gente coloca o poder da oração, né, e o poder do Espírito Santo. Todas essas coisas realmente têm poder na nossa vida, mas todas elas devem estar alinhadas ao Evangelho da graça, senão de nada tem proveito. Amém? Porque uma oração pode ser feita a qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Se ela não estiver alinhada com o Evangelho, ela não tem valor nenhum na nossa vida. Ou pode ter o efeito contrário, muitas vezes. Então a Bíblia diz que o poder de Deus para a salvação é o Evangelho, certo? Então, pois é o poder de Deus para salvação. E muitas vezes a gente coloca a salvação somente como nos livrar do inferno. E não é só dessa salvação. A salvação ali é um pacote completo. Então Deus ele vem através do seu Evangelho da graça para nos salvar de tudo. Salvar de nós mesmos, salvar a nossa vida, salvar dos nossos medos e principalmente nos dar a vida eterna. Amém? Então não limite somente a salvação. O celular não está me ajudando. Não limite somente a salvação do inferno, que é o que as pessoas têm mais medo, né? Mas não é só para isso que Jesus veio. E não é só para isso o Evangelho da graça. E essa salvação é para todo aquele que crê. Amém? Vocês estão comigo? Ô, glória. 5 minutos vocês já estão dormindo? Primeiro do judeu e também do grego. Então a salvação é para todo aquele que crê. Amém? Então a salvação ela é pelo quê? Pela nossa fé. Simplesmente pela nossa fé. Então o poder do Evangelho que veio para nos salvar através da nossa fé. Então o Evangelho da graça, ele é através da nossa fé. Simplesmente pela nossa fé. Então não adianta você querer se esforçar para alcançar essa salvação, querer fazer algo para trocar com Deus essa salvação, porque ela é simplesmente pela fé. Queira você acha pouco, mas é pela nossa fé. Amém? Então hoje a gente vê muita gente pregando a graça por aí, muitas versões da graça, infelizmente, né? Mas tome cuidado, que nem tudo que você vê falando de graça realmente é graça, né? Parece redundante, mas não é porque fala que realmente tem esse entendimento. Então, lá em Efésios 2:8, será que vai? Efésios 2:8, Léo. Está acontecendo aí, Namílio? Está tremendo tudo aqui. Bom, em Efésios 2:8 a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, simples assim. Então, a graça é mediante a fé, não vem de nós. Amém? Mas, infelizmente, como eu disse, muita gente vem pregando essa graça por aí, né? Glória a Deus, tem uma esposa sábia. Eu até esqueci que eu estava com a máscara. Semana inteira com a máscara, né? E é impressionante a gente olhar na Bíblia a igreja de Corinto, que sempre o pastor dá o exemplo aqui, e com a igreja de Gálatas. Glória! Achei que ia explodir aqui o negócio. Glória a Deus, Silas. Salvou eu, hein? Está até tremendo aqui já. Então, assim, usando o exemplo da igreja de Corinto, né? Para quem conhece, né, um pouquinho da Bíblia, sabe que era uma igreja que tudo bagunçado. A igreja de Corinto, talvez hoje, se a gente olhasse para uma igreja igual a igreja de Corinto, a gente iria dizer que não era uma igreja evangélica.
Você ia falar que era tudo, menos uma igreja. Porque lá o pessoal chegava mais cedo, bebia todo o vinho da ceia, ficava bêbado, né? Porque na igreja de Corinto a ceia era feita com vinho. Hoje ainda muitos ainda não têm a revelação para fazer a ceia com vinho, né? Mas a ceia de Jesus era com vinho, não era suquinho de uva não. Senão os irmãos não ficavam bêbados, né? Comia toda a comida, brigava com os irmãos, levava os irmãos na justiça, processava os irmãos, fazia toda aquela algazarra, né? E Paulo chamava eles de abençoados. Paulo dava graças a Deus pela igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 1,4 ele fala: sempre dou graças a meu Deus, ao vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Paulo falando da igreja de Corinto, dando graças a Deus à igreja de Corinto. Se fosse hoje, como eu disse, a gente nem consideraria como igreja, e com certeza estaria criticando e tacando pedra, né? Que é o que a gente mais sabe fazer e gosta de fazer, que é falar mal do irmão. Ou é só eu, né? Não, desculpa, é só... Aqui não, né? Aqui não acontece isso, ninguém fala mal de ninguém, ninguém critica ninguém, ninguém olha a roupa que o irmão vem para o culto. Essas coisas eram só na igreja de Corinto. Já a igreja de Gálatas, que não relata ali neles um mau comportamento. Em nenhum momento do livro de Gálatas fala que eles tinham um mau comportamento. Mas Paulo, quando se refere ali a Gálatas, lá em Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, os coríntios, né? Não é o Coríntios, mas em inglês a Bíblia está escrito Coríntios. Os corintianos ficam contentes. Mas o pessoal de Corinto tinha um comportamento totalmente errado. E Paulo dava graças a Deus a eles. E a igreja de Gálatas, que aparentemente ele não relata nada sobre o comportamento deles, ele chamava eles de insensato, de tolos, né? Então, assim, aos nossos olhos religiosos, né? Nós olharíamos para a igreja de Gálatas como uma igreja perfeita e para a igreja de Coríntios como uma igreja toda errada. Certo? Então, assim, qual que era a grande diferença? Glória! Qual que era a grande diferença da igreja de Corinto para a igreja de Gálatas? Que a igreja de Corinto tinha um comportamento totalmente errado, mas como o pastor sempre diz aqui, eles tinham a fé correta, eles acreditavam na coisa certa, acreditavam no evangelho da graça, no evangelho verdadeiro, que não que eles fazendo aquilo era certo, que eles também estavam errados, mas o erro deles era menor que o erro de Gálatas. Por quê? Gálatas misturava a lei com a graça, que é a pior coisa que um cristão pode fazer, que é a morte de um cristão, misturar a lei com a graça. Dando sequência naquilo que o pastor Rogério passou hoje de manhã. Para você viver o favor de Deus, você tem que viver inteiramente sob a graça de Deus. Não tem como você viver o favor de Deus misturando a lei e a graça. Não tem como você viver o favor de Deus debaixo da lei, porque a lei anula a graça. Dá um exemplo aqui, sobre a diferença de crer corretamente e ter atitudes incorretas. Se você pega duas crianças, até o pastor já usou esse exemplo aqui, e as duas não gostam de tomar banho. Mas, na sua casa, você tem um chuveiro lá para dar banho nas crianças. Então, o problema ali são elas não querer. Então, elas têm a atitude errada. Mas você tem a água para ir lá e dar banho nelas e resolver o problema em qualquer momento. Então, a partir do momento que você não tem a água para dar banho nessas crianças, aí sim é um problema. Por quê? Porque daí você não tem a solução para resolver a atitude errada delas, certo? Então, mais ou menos isso, não sei se ficou fácil de entender ou mais difícil ainda, é a atitude correta, o comportamento correto e crer corretamente. Então, quando você tem a água, você pode resolver. Então, a igreja de Corinto, eles tinham a atitude errada, mas eles tinham a fé correta. E quando você tem a fé correta, você acredita naquilo que realmente é o correto, né? É o certo, nós vamos chegar lá ainda,
mas só para vocês entenderem o que eu quero falar hoje. Aquilo um dia vai refletir na sua vida. Então aquilo que você acredita, um dia você vai expor isso nas suas atitudes. Então se você tem a fé errada, aquilo vai se tornar as atitudes um dia. Por mais que hoje você esteja tendo atitudes erradas, mas se você tem a fé correta, aquilo vai transformar a sua vida. A graça de Deus vai fazer com que isso mude e você tenha atitudes corretas. Não pelo seu esforço, mas pela graça. Amém? Amém? Diminui os amém. Ô, glória. Me ajuda aí, gente. Próximo versículo, se o Léo conseguir colocar lá, Romanos 1, do 16 ao 17. Ajuda eu, Léo. Então, muitas vezes a gente acaba crendo da forma errada e tendo atitudes erradas. Então, a nossa atitude, muitas vezes, ao acordar de manhã cedo, falando por mim, né? As minhas atitudes, então, se você se identificar também, muitas vezes a gente acorda de manhã com expectativa ruim, pensando naquilo que a gente fez, pensando naquilo que a gente tem que fazer, nos erros que a gente cometeu, né? Faltando aí, 1:16 ao 17. Romanos 1:16 ao 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a nossa atitude ao acordar de manhã muitas vezes deveria ser, não pelo que eu fiz, não porque eu fiz isso e as consequências que eu vou ter, e sim por aquilo que eu creio. O meu dia deveria ser baseado pelo aquilo que eu creio, não pelo aquilo que eu fiz. Então, como você crê que vai ser o seu dia, assim deveria ser. Então, se eu acordo de manhã e tenho a mentalidade, não, o meu dia hoje será um dia abençoado, independente das circunstâncias, independente das situações que não são boas, mas eu creio que o meu dia será abençoado. Então, você tem um posicionamento diferente diante do seu dia, diante das situações que estão à sua frente. A partir do momento que você acorda, e já tem na sua mente que o seu dia vai ser ruim, que o seu dia vai ser pesado, que aquela reunião vai ser chata, que o seu chefe vai pegar no seu pé, que o seu trabalho vai ser cansativo, não vejo a hora de vir embora, que hoje eu vou dormir mais cedo, que esse é o pensamento todo dia de manhã, a hora que eu acordo, com sono. Hoje eu vou dormir mais cedo, para amanhã eu acordar melhor. Nunca acontece, sempre eu durmo mais tarde ainda. Mas assim, é a nossa mentalidade, a nossa forma de crer errado. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Então tá bom. Depois vocês falarem que não entenderam, é com o pastor Rogério, que está falando amém em tudo que eu falo. Então, o próximo versículo, e vai acabar rápido também, não esquenta não. O pastorzão prega 2 horas, hoje eu vou fazer a porcentagem de 15% da palavra dele. Então assim, 1 Coríntios, do 1 ao 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então assim, se a gente ainda tem aquele pensamento, que a gente precisa se santificar para Deus, as coisas vão se tornar difíceis na nossa vida, porque pelo nosso esforço, pelas nossas atitudes, a gente nunca vai se santificar, a gente nunca vai ser santo por nós mesmos. A partir do momento que você acorda e começa a pensar, você já está pecando. Todos os seus pensamentos são maus. A própria Bíblia diz isso, seus pensamentos são maus. Então, como se santificar, viver sem pecado pela nossa natureza, por nós mesmos? Isso é impossível. Mas a Bíblia diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo Jesus. Então, a sua sabedoria, a sua inteligência espiritual, a sua inteligência intelectual, que para mim é a mesma coisa, eu não consigo separar o espiritual, o intelectual, minha vida pessoal, particular, meu trabalho, eu acho que tudo é espiritual, não existe separação. A gente está nesse mundo e tudo é espiritual, tudo
você olha, parece ser natural, mas nada é natural. Você não é deste mundo. Então, primeiro, ele transformou a sua sabedoria em Jesus. Então, a sua sabedoria tem que ser de Jesus. Não tem que ser de você, tem que ser de Jesus. Para quê? Para que a justiça de Deus venha sobre você. Oh, glória. Então você fez, o qual nos foi feito por Deus sabedoria. Então foi feito por Deus essa sabedoria. Após sabedoria e justiça. Então a nossa justiça não vem de nós. É o que o pastor bate aqui todo domingo. Justificados pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E santificação. A nossa santificação está onde? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. A qual para nós foi feito, ele foi feito para nós. Então a nossa santificação está em Jesus Cristo. Não está em nós, não está nas nossas atitudes. E redenção. Redenção dos nossos pecados. Amém? Então, não é pelo seu esforço. Esqueça isso. Outra coisa que nós pensamos sempre, né? Isso aqui é em Romanos 7,7, Léo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então assim, começando pelo princípio, óbvio, né? A lei veio para nos mostrar aquilo que era pecado. Então a lei ela é extremamente importante. Então todo aquele que fala da graça e fala que a lei não é importante ou que a lei não existe, está equivocado. Porque sem a lei não existe a graça. Você não tem como ter revelação da graça sem entender a lei. Então a lei veio para expor o pecado. Amém? O pastor sempre usa o exemplo aqui do Mickey Mouse, né? Que a gente que já é um pouco mais velho lembra. Então assim, quando diz, ele sempre fala assim, se eu falar para você não pensar no Mickey Mouse, então eu te dei uma ordem, te dei uma lei, não pense no Mickey Mouse. Automaticamente você está pensando no Mickey Mouse, né? Então a lei ela vem para expor o seu pecado, para mostrar que você peca. Então, e você fica pensando por um bom tempo ainda, você que assistia desenho, né? Quando era criança, que só pegava Rede Globo e SBT na casa. E olha lá ainda, né? Quando tinha. Na minha casa ainda era preto e branco ainda. Não sou tão velho assim também não. Mas era. Então assim, quem se relaciona com Deus? Baseado que? Na lei. Então tudo que você faz baseado na lei. Todo o seu relacionamento com Deus baseado na lei. Então se você faz algo bom, Deus está de bem com você. Se você faz algo de mal, maltrata o irmão, fala mal do irmão, pensa mal do irmão, xinga seu patrão, xinga seu companheiro de trabalho, xinga o seu trabalho, que é algo abençoado por Deus também na sua vida, que Deus colocou lá. Naquele dia, Deus não está de bem com você. Se você ainda tem esse pensamento, e às vezes não é só assim, né? Muitas vezes você acorda com aquele dia que você não tem vontade de fazer nada, e simplesmente você acha que você não será abençoado por isso. Porque você acha que Deus vai ficar bravo com você, porque você não está fazendo aquilo que Deus pediu. Estar aqui hoje, para mim, não pense que eu tinha vontade de estar aqui, falando a palavra de Deus. A minha carne queria estar lá em casa. Vendo São Paulo perder mais uma vez, né? Só perde. Mas, não é por isso que Deus está zangado comigo, não é por isso que eu vou chegar aqui e Deus vai me fulminar. Não é por isso que eu não vou ser abençoado. Outra coisa que a gente analisa é a vida do irmão. Se o irmão tem uma vida que as coisas não estão dando certo, eu passo isso muito no meu trabalho. Quando as coisas dão errado, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Se a vida do irmão não está dando certo, é porque o irmão está em pecado, né? Está fazendo coisa errada também, não devolve o dízimo. Quer que as coisas dê certo? Por isso que financeiramente está devendo para todo mundo, né? Por isso que o carro dele vive quebrado. Amém, gente?
Mas a Bíblia não diz isso. Lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Então, se você acredita em Jesus, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso mesmo? De verdade? Passe a viver sobre essa revelação. Infelizmente, a nossa mentalidade, ela tende a nos levar para a nossa natureza pecaminosa. E a gente sempre vive se culpando das coisas. E muitas vezes o favor de Deus, ele não flui na nossa vida, porque a gente mesmo impede dele acontecer. Não é que Deus não quer fazer. O pastor Rogério usou o exemplo aqui cedo, que a mão de Deus vai estar sempre estendida, sempre vai estar aqui. Você decide ficar debaixo ali ou não. Você decide receber esse favor de Deus, viver o favor de Deus, viver a abundância de Deus na sua vida ou não. Ele quer fazer. Ele é um pai, nós somos filhos dele. Nós somos herdeiros do mundo. Ele quer que a gente reine em vida. Mas, muitas vezes, a gente tem a mentalidade que eu acabei de dizer aqui. A gente não quer. Como assim a gente não quer? Porque a gente vive se culpando. Todas as vezes que você se sente culpado, se condena por algo que você não fez, porque você não foi no culto, porque você fez algo que não deveria fazer, que a gente faz a todo momento, algo que não deveria fazer, ou você não fez algo que deveria fazer também, que a gente deixa de fazer, discutiu com alguém, discutiu com a sua esposa, brigou com a sua mãe, né? A Bíblia diz honrar pai e mãe. Toda vez que você desonrou seu pai e sua mãe, você sabe que você está errado. Só que você tem que entender que você é perdoado. Que Deus não se lembra mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você se condena. Jesus não te condena. Você se condena. Você não se acha merecedor. Você se impede de viver o favor de Deus porque você não se acha merecedor. Você acha que Deus não vai te abençoar porque você está errado. Que Deus não quer te abençoar porque você está pecando. Isso não está na Bíblia, gente. Isso não é Bíblia. Amém? Tire isso, mude a sua mentalidade a partir de hoje. Deus quer te abençoar. Deus quer derramar o favor dele sobre a sua vida. Ele quer que você reine nessa vida e na outra vida. Não é só lá. Você não está fazendo só pelo galardão. Você não está fazendo só pela eternidade. Deus quer que você viva a abundância dele hoje. Toda vez que você se condena, você elimina o sacrifício de Jesus na sua vida. Toda vez que você se culpa por algo, a morte de Jesus para pagar os seus pecados e morreu pelas suas culpas, é anulada. Então, se você se culpa, o que Jesus fez para pagar a sua culpa, você está anulando. Não, a morte de Jesus não foi suficiente para pagar esse pecado meu, de eu brigar com a minha mãe. Isso aqui não, eu não honrar minha mãe, eu não honrar minha esposa, para isso a morte de Jesus não foi suficiente. Então, toda vez que você se culpa, tem essa mentalidade, você anula a morte de Jesus na sua vida. Amém? Até o pastor Rogério parou com amém agora eu fiquei preocupado. Próximo versículo, Romanos 5:17. Se você pensa que é necessário fazer alguma coisa para vencer o pecado na sua vida, infelizmente ainda você está pensando como a lei faz. Se você pensa que precisa fazer muita coisa para se livrar do pecado, as suas atitudes, infelizmente você está buscando ainda nas suas forças e não nas forças de Deus. Romanos 5:17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o que esse versículo aqui nos diz? Muito mais os que recebem. Recebem. Quando você recebe algo, você não precisa pagar por aquilo. Você vai receber.
Como o pastor Rogério usou o exemplo da água de manhã, que a Gabi trouxe a água aqui e a favor de Deus alcançou a vida dele através de uma garrafinha d'água. Se ele tivesse pago pela garrafinha d'água, não era a favor de Deus. Ele tinha pago. Porque quem paga não tem favor. Você está comprando. Ela tinha um débito com ele em trazer a garrafa de água. Quando é favor, é algo que vem de graça. Você não precisa fazer. Não precisa pagar e nem fazer nada. Amém? Então assim, nós recebemos pela fé o evangelho da graça através da nossa fé. Só que assim, é muito mais fácil a gente pegar 5 passos, né? De como se livrar do pecado, as 7 quinta-feiras para se livrar do pecado, porque a gente quer fazer algo, quer ter algo palpável que a gente possa fazer para pagar por aquilo. A nossa mentalidade, que foi instruída em nós desde que nós éramos crianças, nos ensina que a gente precisa fazer algo para receber recompensa. Então a criança desde pequena ela precisa fazer algo. Se ela se comporta, ela tem presente. Se ela se comporta, ela vai poder comer doce. Se ela almoça, ela pode comer doce depois na sobremesa. Então nós somos instruídos desde criança a ter o que fazer para receber. E quando a gente se depara com um Deus que já fez, independente daquilo que você vá fazer ou não vá fazer, Ele já fez, não vai mudar o que Ele fez. O seu pecado não vai mudar o que Jesus fez. Ele não vai deixar de te dar a palavra dele, não muda. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só. Jesus, é a palavra de Deus. Não vai mudar. Nada que você fizer vai mudar a palavra de Deus. Eu sinto muito, por mais que você queira, por mais que você não concorde, por mais que você queira fazer algo. Você vai cansar, vai cansar, vai cansar. E não vai chegar em lugar nenhum, infelizmente. Essa é a realidade. Por mais que doa, você que gosta de se sacrificar, você está se sacrificando por você mesmo. Porque o sacrifício maior já foi feito. Amém? Isso vai te trazer peso, cansaço, desânimo. Você vai parar? Quantas pessoas que você conheceu que já desistiu, já parou, se decepcionou? Por quê? Tentou fazer pelas forças. Tentou convencer as pessoas pelas forças. Pela sua própria palavra. Eu conheço bastante. E eu tenho muito pouco tempo de conversão. Não é você que carrega a obra de Deus. Não é você que leva ela no braço. A obra é dele. É ele que faz. Independente do seu esforço. Nós temos que estar aqui? Sim. Temos que nos dedicar? Com certeza. Fazer o nosso melhor cada dia mais. Mas entendendo que é ele que faz, é do jeito dele, é as pessoas que ele quer que vai estar aqui. Você só é um canal. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, é porque deu certo para ele, não era do seu jeito. Não era da nossa vontade, não era do jeito que nós queríamos. Quantas coisas na minha vida deu errado para mim. Eu achava que estava errado. Mas depois de algum tempo, olhei para trás, não, realmente foi o melhor que tinha para acontecer na minha vida. Só que a gente não entende. A gente acha que tem que ser da nossa forma, da nossa vontade. Responder às nossas orações como a gente pede, muitas vezes não é essa a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes a gente quer merecer algo. E quando a gente faz uma oração, a gente se dedica para que Deus possa fazer algo conforme o nosso merecimento. Infelizmente, essa mentalidade não condiz com o evangelho da graça. E é mais frustração, cansaço, desânimo e muitas pessoas parando. Então, a nossa maneira de agir é confiar nele, é acreditar nele, que é por ele, é pela vontade dele, é do jeito dele.
E Ele te ama e Ele quer te abençoar. Não sei se você já chegou a pensar, mas eu por um momento eu pensava assim que eu já tinha enchido demais o perdão da palavra aqui. Vou falar de outro jeito para não. Já tinha esgotado a paciência de Deus. E porque tantas vezes eu ter começado algo na minha vida e ter parado. Tantas vezes eu ter iniciado algo para Deus e ter deixado aquilo morrer. E eu me sentia culpado por isso. Então, o pessoal que é mais antigo aqui, né, que sabe por todas as coisas que a gente já passou por aqui, começa a Rede Next para a Rede Jovem, começa a Rede Jovem para a Rede Jovem, começa a Rede Jovem para a Rede Jovem, sabe? E muitas vezes eu me sentia culpado por isso. E por muitas coisas da minha vida que eu queria superar e não superava. E pedia para Deus, e de repente estava eu lá pedindo para Deus de novo a mesma coisa. E pedia para Deus e estava lá de novo pedindo a mesma coisa, e voltava no mesmo erro, falhava de novo na mesma coisa. Falava, Deus, eu não vou fazer mais isso, e fazia de novo. Deus, eu não vou fazer mais isso, e fazia de novo. Então chegou um tempo da minha vida, há uns 2 anos atrás, que eu achava que Deus já estava comigo. E assim, é difícil, porque eu não tinha mais coragem de chegar para Deus e pedir algo. Porque eu sabia que, muito provavelmente, mesmo eu não querendo, eu ia cair no mesmo erro de novo. Nossa, mas então a graça agora te dá permissão para você pecar. De forma alguma. Quando você tem revelação da graça, você tem revelação do amor que Ele teve por você. Que Ele morreu, você tem consciência que Ele morreu numa cruz por você. Que pai daria um filho para morrer por qualquer outra pessoa? Por uma pessoa boa, talvez, né? A gente sempre usa esse exemplo, mas por um assassino, por Lázaro, que está na moda, você daria seu filho para morrer pelo Lázaro? Jesus morreu pelo Lázaro. E por muitos outros Lázaros da vida. Porque o amor dele não é através das circunstâncias, não é através das nossas atitudes, não é através dos nossos pecados. Ele sabia que eu ia pecar. Ele sabia o cabeça dura que eu sou. E quantas vezes eu ia errar na mesma coisa. Mas mesmo assim ele morreu naquela cruz. Ele não desistiu. E por que que eu vou desistir? Por que que eu vou desistir de fazer isso? Por que eu vou desistir de estar aqui hoje? A minha vontade carnal, como eu disse para vocês, não era estar aqui. Não é o meu sonho fazer isso aqui, mas é o meu chamado. E eu ainda tenho dificuldades. Eu chego aqui, eu fico nervoso, porque muitas vezes eu quero fazer na minha vontade. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero pregar conforme eu escrevi aqui, ó. Só que essa não é a vontade dele. Ele quer me trazer aqui para falar o que ele quer falar. Não é o que eu quero falar. Independente se essa semana for uma semana difícil, for uma semana fácil, que muitas vezes as pessoas chegam aqui para pregar, nossa, que semana tribulada, só porque eu ia pregar. A semana vai ser tribulada sempre. O inimigo de Deus, o diabo, ele quer te derrubar sempre. Ele sempre vai querer. Não é na semana que você vai pregar, na semana que você vai ministrar, todos os dias. Ah, essa semana o inimigo estava raivoso. Ele está sempre. Você acha que ele baixa a guarda? Ele não baixa a guarda, ele te odeia. Essa é a realidade. Mas da mesma forma que ele te odeia, Deus te ama muito mais. Então você tem que ter a revelação do amor de Deus, não daquilo que o diabo pode fazer na sua vida. O diabo, é um derrotado. Essa é a revelação que a gente tem que ter, não o medo dele. E a semana da gente vai ser atribulada sempre. Nem sempre é o diabo, a gente culpa tudo. Mas às vezes é Deus permitindo situações para você crescer. E como Ele permite situações para a gente crescer? Como Ele permite situações no nosso trabalho, pessoas que Ele coloca na nossa vida, situações muitas vezes para que você evolua, para que Ele possa derramar o favor de Deus na sua vida. Então Deus Ele não está te provando para que você seja salvo. Você tem que ter a mentalidade que você já é salvo. Você já é salvo. Amém? Então as situações que vão aparecer na sua vida é para te dar maturidade, para Ele te dar aquilo que Ele prometeu, as promessas dEle na sua vida.
O exemplo que a gente usa aqui, você vai dar uma Ferrari para uma criança, como? Ela não vai saber nem o que fazer com a Ferrari. Então como que Deus vai derramar coisas na sua vida se você não tem maturidade para lidar com aquilo? Amém? Vamos dormir. Para finalizar, viu como é que eu sou rapidinho? Romanos 5:8. Põe aí, Léo. Então as circunstâncias não determinam o amor de Deus sobre a sua vida, porque Ele já provou o seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a palavra de Deus. Simplesmente é a palavra de Deus. Ele já provou o seu amor. Então não fique preocupado se Deus te ama, se Deus está bravo com você, se Deus não gosta de você, porque você pecou, porque você errou. Ele já provou o amor, mesmo você sendo pecador. Você acha que Deus não sabia o que você ia fazer? Você não acredita na palavra que Ele é onisciente, onipotente, onipresente? Ops. Você não acredita nisso? Então se você crê, Ele já sabia o que você ia fazer. Ele já sabia que você ia pecar. E mesmo assim Ele decidiu morrer e provar o seu amor. Mesmo nós, quando nós éramos inimigos de Deus, se nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Então Ele nos amou, nós não merecíamos de forma alguma. Louvor pode vir que eu já estou acabando. Graças a Deus, né? Tá louco? Então o que eu tenho para dizer para vocês, o amor de Deus sobre a sua vida é incondicional. Ele te ama independente daquilo que você faça. Então, não deixe que a sua condenação, a sua mente te condene e te tire de viver o favor de Deus. Não fique se condenando por aquilo que você fez. Está errado, precisa melhorar. Ok, precisa melhorar. A graça não te dá permissão para fazer o que é errado, mas a graça, ela simplesmente não te condena por aquilo que você fez. Ele já morreu para te salvar. O amor dele é incondicional, não importa o que você fez. Não existe como Deus voltar atrás na palavra dele. Ele já provou o seu amor. Então não se culpe, não desista porque você errou, porque você pecou. Isso não vai mudar aquilo que Deus tem para a sua vida, não vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Errou, levanta, sacode a poeira, faz de novo, tenta fazer certo, pede revelação para Deus, é pela graça, não é pela sua vontade, não é pelo seu esforço. Você é fraco, você é pecador. Quantas vezes eu precisei me levantar de novo, e todo dia eu preciso me levantar de novo. Vocês acham que a minha vida é certinha? Vocês acham que eu sou legalzinho? Pergunta para minha esposa. Vocês vão ver como é que eu sou chato. Sou mesmo. Mas assim, a graça de Deus me alcançou. E dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, Ele vem me transformando. Eu tenho certeza de que quando eu comecei, até hoje, foi uma caminhada. É uma caminhada que sobe, dá uma oscilada, sobe, mas constante, rumo ao alvo, rumo a Jesus. Então não importa se você cair e voltar lá embaixo, levanta de novo. O que Ele tem para a sua vida não muda, o propósito na sua vida não muda. Amém? Vamos ficar de pé. Nos colocamos na Tua presença, Deus, porque não há um Deus como Tu. Não há um Deus maravilhoso, aquele que sempre está conosco, Pai. E nessa noite nós cremos que o Senhor está aqui nos visitando, Pai, e fazendo morada nos nossos corações, Deus. Fale conosco diretamente, Deus, através dessa canção, Pai, que ela vem inundar os nossos corações nessa noite, ó Pai. Nós podemos voltar para casa, Pai, diferentes, ó Pai, cheio do Teu Espírito Santo, renovados, ó Pai, na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, amém. Vem me incendiar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me incendiar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Não importa a forma que você chegou hoje, a forma que você está. Não importa os pecados que você cometeu. Se você acha que não tem jeito, que Deus não vai te perdoar, você ouviu hoje que sim, Ele te ama, independente daquilo que você fez. Independente se você, por muitas vezes, assim como eu, quis tirar a sua vida. Se por muitas vezes quis desistir de tudo. Desistir do seu trabalho, do seu casamento, da sua vida, da sua família. Independente daquilo que você esteja passando. Aqui, quem está vendo pelo YouTube, independente do momento que você está em sua vida, se disseram para você que o seu pecado não tem perdão, se disseram para você que você não tem mais salvação, não caia na mentira do diabo. Você tem salvação sim, você tem jeito sim. Jesus morreu por você sim, do jeito que você é, com os pecados que você comete, com os erros que você tem. Entregue sua vida para Ele, Ele vai te ajudar a transformar isso em bênçãos, transformar toda a dor que tem na sua vida em maravilhas, em favor de Deus. Ele quer o melhor para seus filhos. Ele não te trouxe aqui para sofrer, Ele não te trouxe aqui para ser abusado. Não é a vontade dEle para a sua vida, não aceite. Decida viver algo novo. Decida viver para Ele, decida ser diferente. Deixa Ele entrar na sua vida. Não fique se culpando, é pela graça, não é pelas suas forças. Não tente fazer algo por você, você não vai conseguir. Não adianta. Não é quantas vezes você se ajoelha para orar. Não é quantas vezes você leu a Bíblia. Não é só pelo seu jejum que Ele vai te dar algo. Ele já fez. Entenda que Ele já fez, Ele já morreu. O favor de Deus está sobre a sua vida.
Aceite viver debaixo do favor. Pare de se culpar, pare de se condenar, pare de buscar agradar a Deus. Ele já se agrada em você, Ele já te ama incondicionalmente. Entregue sua vida, viva algo novo no Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, abra seu coração. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quem determina a sua vida é Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia. Eu quero viver, eu quero viver. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa trazer revelação ao seu coração. Que essa palavra possa cravar no seu espírito. Desaparecer, sendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Deus traga algo novo ao seu coração essa semana. Eu creio que vidas serão transformadas. Eu quero viver algo novo. Não porque o simples fato de eu estar aqui, mas pela palavra de Deus, Faz meu que se tornará rema no seu coração, se tornará revelação. Fazendo todo medo desaparecer. Nós tenhamos uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas hoje e sempre. Amém.